Olá, olá, amigos e amigas do Vai Cair na Prova. Espero que vocês todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá. Olá. Saudações. Vamos lá, então, meus amigos. Corrigindo os exercícios da aula 8 de Cruzadas e Renascimento Comercial. Hoje, vamos lá para o primeiro exercício resolvido e comentado da Fundação Getúlio Vargas. A partir do século X, mas principalmente no século XI, eu li um século que não tinha ali, né? Mas tudo bem. É o grande período de urbanização. Prefiro utilizar esse termo mais do que renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, que não há continuidade entre Idade Média e Antiguidade. Tá? Isso é um pensamento dele, né, pessoal? Do Jacques Le Goff, medievalista famoso da história. Né? Um processo de urbanização. Ele diz que esse processo que aconteceu, né, não é um renascimento, porque não há, segundo ele e sua posição, seu referencial, não há continuidade entre o processo lá de Roma e o processo do elencado na Baixa Idade Média, né, no período dessas inovações. A respeito das cidades medievais, após o ano 1000, após as cruzadas, é correto afirmar: tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às rotas mercantis e à produção agrária das áreas rurais próximas. Quanto há, né, gente? Tá? Pode estar certa? Não tem nada de errado. Vamos ver as outras. Eram fundamentalmente sedes episcopais. Meu Deus do céu, cara. Sedes religiosas, tá, pessoal? E centros administrativos do Sacro Império Romano Germânico. Não. O Sacro Império Romano Germânico é um, depois é outro, né? A França é outro, então não. Tornaram-se núcleos da produção industrial que começou a desenvolver-se, sobretudo no norte da Itália, a partir do século XI. Gente, a produção industrial se desenvolve com a Revolução Industrial em cerca de 1750, em meados do século XVIII, na Inglaterra. Ninguém falou na área industrial, é artesanato, tá? Então, não. Letra D. Tornaram-se os principais entrepostos do comércio de escravos africanos desde o início das cruzadas. Não, pessoal. Né? Não há escravidão sendo usada nessa cidade por enquanto. Tá? Pode ser que em outras questões, em outro contexto, você relacione com a escravidão do século XVI, mas não. Não é isso que a questão está pedindo. E letra E. Apresentaram-se como legado das polis gregas e das cidades romanas da antiguidade. Gente, isso aqui está muito de acordo com o texto que está aqui em cima. Mas não é o mesmo legado, não tem a mesma organização política das polis, não tem a mesma organização social das cidades romanas. São cidades, são comerciais, né, próximas a esse ponto, mas elas não têm uma conexão tão grande para falar que é um legado, né, que é uma coisa que continuou a algo que foi deixado atrás. Então, errada a letra A. Questão da Federal. O Papa Francisco, eleito em março de 2013, chamou a atenção novamente para a figura de Francisco de Assis, considerado fundador da Ordem dos Franciscanos, ou Frades Menores, da Baixa Idade Média. Para quem não sabe, agora só uma vírgula, o Papa Francisco ele é jesuíta, ele é da Ordem Jesuíta, a ordem que inclusive foi presente muito aqui no Brasil e na nossa história. Na minha história, como diz Augusto Mozart e Antônio Pinheiro. Grande homem, literalmente. Mas acho estranho porque ele assumiu com o nome franciscano, né? Para você ver o quanto a Igreja Católica não perdoou tanto os jesuítas pelo que, né, aconteceu aqui na América nas guerras guaraníticas principalmente. Então, olha que interessante colocar isso, né? É o que parece, né? Não há um perdão, não há uma. Não gosto muito do nome jesuíta. A cenário alternativa que relaciona o contexto de surgimento dos franciscanos e sua motivação de ação. A Ordem Franciscana. Para quem não lembra, na aula não tem. A Ordem Franciscana foi fundada por Francisco de Assis, um frade com voto de pobreza. Ele era oriundo de uma classe relativamente bem de vida, voto de pobreza, e que cuida principalmente, né, de pessoas doentes e necessitadas, tanto fisicamente quanto monetariamente. Né? E tem um apreço também pelos animais, né? Como diz que São Francisco, inclusive na Igreja Católica, é considerado um dos santos dos animais. Então, com essa ideia, vamos ler as questões. Com a retração do renascimento comercial e urbano, aumentaram a pobreza e o abandono de crianças que eram recolhidas pelas ordens mendicantes, dentre elas a dos franciscanos.
para evitar que fossem recrutadas nas cruzadas. Pessoal, tem um contexto certo. As ordens mendicantes, que são essas ordens de voto de pobreza e de auxílio, de caridade, tá? Faziam isso, mas não para as cruzadas. As cruzadas tinham acabado no Renascimento Urbano. Tá falando de uma ordem que surge lá por 1400. Então, não. B. Com o renascimento comercial urbano, aprofundando-se a pobreza e as desigualdades sociais, suscitando o aparecimento de várias ordens mendicantes, que pretendiam atuar junto aos necessitados, entre elas a ordem dos franciscanos. Não está errada, está uma ideia corretíssima perante a pergunta. Vamos ler o resto. Letra C. O renascimento comercial urbano gerou o empobrecimento da Igreja Católica. Está errado, já. Ela perdeu o poder, não perdeu o dinheiro. Tá? Na Baixa Idade Média, suscitando o aparecimento das ordens mendicantes, entre elas dos franciscanos. Não. Com o renascimento comercial urbano, surgem as ordens mendicantes, dentre elas a dos franciscanos, que constituiu uma força de contestação da ordem feudal e do poder econômico da Igreja. Não, pessoal. Embora eles fossem totalmente a sua linha de vida, a sua filosofia fosse totalmente desalinhada à filosofia da Igreja Católica, não contribuiu para destruir o regime feudal. Não é uma ordem política a esse ponto. E letra E, com a crescente ruralização e o aumento da pobreza no espaço europeu, surgiram as ordens mendicantes, como a dos franciscanos, para se tornar a principal instância da Igreja Católica. Não, pessoal. Ordem dos monges, do clero, né, do clero regular e do clero secular, era totalmente distinta. Tá? Embora os franciscanos não fossem monges de clausura como eram os beneditinos. Os beneditinos eram monges que ficavam lá, e é isso aí. Tá? Os franciscanos não, eram monges seculares que estavam em contato das pessoas. Então, dentre essas, o pessoal que mais se adequa estão aqui, né, a letra B. Lembrando que ordens mendicantes, a palavra mendigo vem disso aí, né, que é indigente, já que essas ordens atendiam indigentes. A palavra médico vem daí, né? O nome de medicar, né, que é ajudar alguém que está em uma situação difícil. E vários dos nomes que vocês conhecem, como hospital, hospitaleiro, tal, também vem dessa época, mas não dessas ordens, e sim dos cavaleiros que realizavam nas cruzadas, que realizavam esses trabalhos. Por exemplo, os que ficavam responsáveis por cuidar de feridos eram os cavaleiros hospitalários, né? Por isso o nome hospitaleiro, hospital, que nós utilizamos. Né? Umas questões interessantes para se levantar a partir disso. Próxima questão do Enem. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos na mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, fechar, que eu digo fechar a cidade, né, pessoal, nascido da insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha. Ele está fazendo um paralelo ali, esse texto, tá, pessoal, entre as cidades muradas dos feudos do campo e a cidade, né, a cidade propriamente dita, né, também ser murada, provavelmente por medo, as duas. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos, ou seja, estou passando daqui e estou entrando na cidade. É o território da cidade, é a lei da cidade, é a legislação da cidade. Esse processo está relacionado com A. O crescimento das atividades comerciais urbanas? Pode ser. B. A migração de camponeses e artesãos? Não. Até porque colocar uma muralha para impedir camponeses e artesãos de migrarem. Tá? Até porque os artesãos já estão ali dentro, né, gente? A expansão dos parques industriais e fabris? Falamos disso há pouco tempo atrás. Fabril? Não. O aumento do número de castelos e feudos? Não. Os feudos decaem, os castelos permanecem os mesmos. E a contenção das epidemias e doenças? Essa poderia ser uma que você podia chutar, né? Porque você, uma muralha e tal, uma distância. Mas não, tá? É a letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas que fazem com que a cidade seja murada para evitar saques e pilhagem, que ainda no imaginário, eles ainda existem, né? Mas ainda no imaginário dos medievais, né? Todos aqueles saques e pilhagem de 500 anos antes que os vikings, os húngaros faziam, ainda poderiam acontecer. Então a resposta certa, a letra A. E a última, mais uma da UFPR. Segundo a historiadora Miri Rubin, longe de serem estéreis e previsíveis, as universidades medievais produziram não apenas servidores civis e burocratas eclesiásticos, como também pensadores radicais cuja obra teve impacto real e que, apesar de suas críticas desafiadoras, morreram em suas próprias camas e não na cela de uma prisão. Tá? Pessoal, esse texto é muito importante para você entender que é o seguinte:
a questão do conhecimento da Alta Idade Média era muito complicada. Vários dos cientistas, né, anônimos, que a gente não tem nem muito vestígio, eles foram presos em celas por cometerem crimes religiosos, por serem cientistas, por serem filósofos, por indagarem as coisas. Na universidade medieval, isso não acontecia, porque a universidade, por mais que esse homem fosse lá e fizesse toda uma tese que refutasse alguns aspectos religiosos, ele ainda tinha certa segurança. Então, isso denota uma pequena separação, uma primeira separação do conhecimento científico e do conhecimento religioso. É claro que, para algumas questões, não era bem assim que funcionava. O vídeo que aconteceu com Nicolau Copérnico, com Galilei, em outro tempo. Né? Foram perseguidos por desafiarem mais ainda, né, dogmas da igreja. Assim não dá. E era um tempo onde a Inquisição vai ser reativada, porque estão ocorrendo as grandes navegações. Vão ocorrer as grandes navegações. Tá? Movimentos de contestação. Então a igreja, dependendo do lugar, meu amigo, ela não aceitou tão bem. Em alguns lugares aceitou, nos grandes centros urbanos. Tá? Mas porque ela não é também homogênea. Não é uma instituição homogênea, todo mundo pensa a mesma coisa. Em outros lugares, como lugares mais retirados, não foi bem assim que aconteceu. Tá? A partir desse excerto e dos acontecimentos sobre o período medieval europeu, assinale a alternativa que relaciona as universidades com seu contexto de surgimento e expansão. As universidades foram patrocinadas pelo papado para fornecerem profissionais preparados para atuar num contexto de expansão marítima e comercial e de declínio da Igreja Católica perante a formação de Estados nacionais, ao mesmo tempo em que estimulariam a autonomia do conhecimento desse escolástico. Gente, o papado não patrocinaria alguma coisa para destruir mesmo. Né? Então, não é pelo declínio, não é para atuar em expansão marítima comercial. Essa expansão acontece, mas acontece depois. Não é essa a finalidade. Tá? Ela está um pouco deslocada ao tempo. Então, de início, não é. Errado. E o conhecimento escolástico tá ligando à filosofia, então não é. B. As universidades foram patrocinadas pelos comerciantes burgueses. Ok. A fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de iluminismo científico e feudalização da sociedade. Feudalização já aconteceu, né? E já está os últimos ali suspiros do feudalismo. Iluminismo, pessoal, lá em 1600. Precisa formar a universidade, precisa passar pelo Renascimento, das grandes descobertas, para daí formar o iluminismo. É outra história, é deslocado no tempo. Com o propósito de substituir os mosteiros como fonte produtora de conhecimento científico e tecnológico. Mosteiros, em grande parte, eram mosteiros copistas. Tá? Se produzia conhecimento, mas era um conhecimento copiado. E alguns outros conhecimentos bem ligados à religião. Então, errado. C. As universidades foram patrocinadas pelo papado ou por reis e príncipes, a fim de fornecerem profissionais para atuar no contexto de renascimento urbano e comercial e de formação dos primeiros estados nacionais, tornando-se espaços autônomos de valorização do conhecimento científico. Falamos sobre isso, né, gente? Está quase certa, vamos ler o resto para ter uma certa certeza. D. As universidades surgiram patrocinadas pelo papado, a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de declínio do poder da nobreza. Não está errado, né? Está declinando o poder da nobreza mesmo. Com o intuito de criar espaços autônomos para o estudo do direito e da matemática. Não só o direito à matemática, mas várias outras ciências. De modo a servir a nascente administração eclesiástica. Não. Tá? A administração eclesiástica, a administração da Igreja Católica, existe desde 300, com a fundação dela, né? Então, não. Começou bem, mas terminou errado. E as universidades surgiram patrocinadas por reis e príncipes ou pelo papado, a fim de fornecer profissionais tanto para o gerenciamento eclesiástico das cidades pertencentes à Igreja Católica, quanto para as cortes da. O negócio está bem na frente aqui, gente. Eu até já mostrei a resposta correta. Deixa eu só terminar de ler para vocês aqui, porque eu não consigo ler lá. Quanto para as cortes das nascentes monarquias nacionais em um contexto de revolução científica. Não, pessoal, não é um gerenciamento eclesiástico. Isso aí é papo da igreja. Tá? As universidades estão sendo feitas, estão sendo pensadas para suprir um novo mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho oriundo do comércio, das pesquisas científicas e dos avanços. São essas universidades, pessoal, que ora sejam controladas pela igreja ou não, que vão desafiar um novo mundo, que vão ser espaços de debate científico. Tá? O surgimento delas é aqui, inclusive patrocinado por isso. Vai ter atrito com a Igreja Católica das suas ideias? Vai. É natural que vá também. Mas ela surge por esse intermédio. Então, a resposta correta, letra C. É isso, pessoal. Correção, então, finalizada. Espero que vocês estejam bem e que fiquem bem nesse tempo e que deem uma retomada nos seus conteúdos. Até mais, gente. Tchau.